Olá, bem-vindo à Estereoscopia BR. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma miomectomia. Era um mioma bem complicado pelo tamanho dele e pela localização. Ele era localizado no corno direito, meio que fúndico, e o principal problema é que ele estava a apenas 13 milímetros da serosa. Foi proposto para essa paciente fazermos 2 tempos, ou seja, fazermos 2 cirurgias, onde na primeira cirurgia ia tentar abrir um pouco dessa cápsula e tentar fazer com que esse mioma caísse mais para a cavidade uterina, ele se afastasse, né, da serosa. Porque na hora que você às vezes tira essa cápsula, aquele tecido, aqueles 13 milímetros de miométrio, ele começa a empurrar o mioma para dentro da cavidade uterina, o que facilita o procedimento e aumenta a segurança. E o que foi feito? Fizemos o primeiro tempo, cirurgia preparada, e com menos do que 3, 4 minutos de cirurgia eu quebrei a alça, não interrompi o procedimento. Consegui fazer o quê? Retirar mais ou menos uns 15 a 20% desse mioma, consegui abrir a cápsula e torcer para ele conseguir ser empurrado um pouco mais para frente. Entre o primeiro e o segundo procedimento, eis que me aparece uma oportunidade, uma empresa que já está no mercado há bastante tempo, que é a Endomaster, me procurou e ofereceu uma parceria aqui com o canal. Eles queriam divulgar a alça bipolar, que é a Red Loop, e eu falei assim, poxa, se tem uma oportunidade para eu conhecer esse equipamento, se tem uma oportunidade para a gente fazer um teste de fogo com essa alça, é essa paciente. Por quê? Porque vocês já viram vários vídeos, se não viram, eu vou colocar o link aqui do lado, assistam. Eu gosto de utilizar uma mistura de técnica na miomectomia. Por quê? Porque o mioma é uma patologia complicada e não dá para a gente ficar brigando para usar uma coisa só. Então eu gosto de utilizar a massagem uterina, que foi a técnica descrita pelo Amu. Eu gosto de utilizar a questão da energia física, que acho que foi descrito pelo Lita e várias pessoas continuam utilizando, que é, acho, a coisa mais inteligente, você acessar a pseudocápsula e você soltando devagar esse mioma. A miomectomia é um procedimento que exige paciência, tá? Então eu falei assim, poxa, vamos lá, aceito essa parceria, mas vamos testar o produto para ver se realmente aí ele está dentro, né, do parâmetro. Principalmente pelo fato de eu ter me decepcionado com outro equipamento que acabou quebrando no meio do caminho. Então eu vou mostrar o vídeo para vocês e eu vou colocar no final qual foi a minha percepção desse equipamento. Então, vamos lá. Então, começando aqui o procedimento, identificamos o mioma no corno direito aqui da paciente. A parte externa dele, né, mais superficial, deu uma degenerada por causa do primeiro procedimento. Eu fiz outro ultrassom com essa paciente para ver o manto e não mudou muito, ele foi para 4 ou 5 milímetros só da serose, então eu tinha que tomar muito cuidado para não perfurar essa cavidade no final do procedimento. Então, o que foi feito no começo aqui? Eu fui delimitando toda a margem lateral. Então, por exemplo, nessa parte aqui que está bem perto do ósseo direito da paciente, ó, foi soltando devagarzinho o mioma da parede lateral, para tentar não acometer, não ressecar inteiro. Então, fui soltando toda a lateral, toda a parte dele ao redor do mioma, para só quando ele estivesse todo solto, eu começasse a utilizar a técnica do Lita, que é a técnica de empurramento, tá? Então vocês podem reparar que toda vez que eu alcanço, eu dou uma cortada, eu faço o corte no sentido contrário com a alça, e quando eu estou em segurança, eu fatio. Nunca pegando, pisando na alça e empurrando. Então eu vou começar até a comentar alguns detalhes aqui da alça. Então a gente está perto do ósseo, é um corte bem preciso, tá? Solta pouca bolha. Eu acho que ele solta até menos bolha do que os outros bipolares, pela questão dessa tecnologia de plasma, que eu não entendi o que era, e foi me passado que é isso mesmo, ele solta, a grande vantagem dele é soltar menos bolha. Então, pisar no pedal, quebra um pouco da pseudocápsula, dessa aderência que ele causa, e empurra a alça. E uma das coisas que mais me impressionou no equipamento foi isso, foi a resistência dessa alça. Então, está editado o vídeo, né? Aqui tem uma cirurgia que demorou quase 1 hora, uma cirurgia que demanda paciência. Então toda hora ele me impressionou, porque toda hora eu fazia muita força empurrava esse mioma e a alça sempre intacta. Então a mesma coisa, ó.
vai na parte lá de cima, vai encontrando, vai delimitando, e empurra e vai soltando esse mioma, igual provavelmente você faz na sua miomectomia aberta. Uma dificuldade que teve nessa paciente foi como o mioma estava pegando uma parte muito anterior, era difícil delimitar a parte mais superior do mioma, pela questão do posicionamento. Então ia soltando aos pouquinhos, conforme o mioma ia caindo na cavidade uterina, facilitava essa delimitação. Então aqui, ó, achamos o limite direito dele inteiro e vamos soltando. Conseguimos achar um plano legal aí para fazer a dissecção. Então entra com a alça, dá uma queimada, pisa devagar e aí empurra. Pelo amor de Deus, galerinha, não é para vocês empurrarem essa alça pisando com força. Vocês vão acabar perfurando esse útero, não tem limite até onde essa alça vai, tá? Então ali, ó, pisa devagarzinho, impulso e vai empurrando. E a alça aí, ó, firme e forte. Não troquei nenhuma vez essa alça aí no procedimento todo. E tenham paciência, tá? Esse é um procedimento que você vai ter que ficar parando de vez em quando, é um procedimento que você vai ter que esperar o útero, o músculo do útero empurrar esse mioma para fora. E provavelmente eu não tenho a possibilidade de fazer isso, mesmo porque eu não sou nenhum cara capacitado para fazer ultrassom, mas se vocês tiverem, façam ultrassom durante o procedimento, quando você for interromper, que você vai ver que o manto externo dessa paciente, aos poucos, ele vai aumentando, por não ter mais a resistência que tinha no começo. Então aqui na parte lateral posterior do mioma, está praticamente já solto. Mesma coisa, já perto do ósteo. À esquerda tem o ósteo aqui também, ó, cortando bem devagarzinho a fibra e empurrando realmente para soltar esse mioma. Sempre cortando impulso. Vou ressaltar de novo aqui a questão de pouca bolha que solta. E vai empurrando, vai abrindo. Igual a miomia que a gente faz na miomectomia, que você vai com o dedo ou que você vai com a pinça laparoscópica, você vai soltando. E quando está seguro, você faz a ressecção padrão. Mioma caiu na cavidade uterina, você vai com o seu ressectoscópio e corta inteiro. Aqui estamos de novo na parte lateral, indo para o anterior, né, do mioma. Conseguimos achar o limite dele superior. Teve aquele problema realmente da gente entrar. Vocês vão ver no final o tamanho do buraco que ficou esse mioma. Então, anatomicamente, não tinha como entrar por cima do mioma e ressecando. Então, eu acabei indo aqui mais pela parte de baixo dele, a parte posterior. Então, aqui está no final já quase terminando. Indo com muito cuidado pela questão da proximidade realmente desse mioma até a serosa. Então, ó, todas essas fibras, né, que é da pseudocápsula, indo devagarzinho. Vai devagar, encosta na pseudocápsula, dá uma pisada, pode ser na coagulação ou no corte, só para quebrar aquela fibra, não é para empurrar, não é para ressecar mais nada. E na hora que você libera, né, tem o tecido solto, aí sim você vai lá e faz o corte com segurança dele. Aí, o corte padrão, com ele já fora. Praticamente toda a pseudocápsula já solta aqui, né? Todo esse tecido vermelho é o tecido da pseudocápsula. Fazendo a ressecção, agora fazendo aqueles cortes, né? Um slice bem quase como o carpaccio, como o professor Lula gosta de falar. Então vai tirando o carpacciozinho, bonitinho aí do mioma, agora quase no final. Mesma coisa, movimento sempre empurrando. Estamos no final da cirurgia, ó, e a alça inteirona aí. Bem próximo do ósseo direito, o ósseo direito preservado. Corte com cuidado para não alterar esse ósseo. Agora foi um excesso, né? Só tá perfeita a cirurgia aí, agora foi para tirar o último que sobrava aí da. E de novo energia mecânica, né? Empurrando bastante. Então agora no final do procedimento, olha o tamanho do buraco que ficou esse mioma. Quase nada sangrando, tá? Bem legal o procedimento. Todos esses traços, né, essas linhas, é a linha da pseudocápsula. Para o sucesso dessa miomectomia, foi necessário
um conjunto de ações. Eu criei uma estratégia para isso. E o que foi? Foi um conjunto de técnicas diferentes, foi a escolha do equipamento e foi o conhecimento prévio que eu já tinha. Então eu vou reforçar a necessidade da gente pensar antes de agir. A gente estar equipado, não só do instrumental, mas de conhecimento, antes da gente encarar um procedimento desse calibre. Tá? E também com a paciente preparada, paciente clinicamente estável, ter um anestesista bom na sala, um anestesista ciente do que está fazendo. E eu vou falar agora a questão da minha impressão final do equipamento que me deram para conhecer, que é a alça Red Loop da Endomaster. É uma alça bipolar, ela utiliza o equipamento padrão de 26 French, como os outros do mercado também. É um equipamento que o fabricante diz que ele é um pouco mais leve do que os outros resectoscópios. Isso com certeza faz diferença num procedimento de 1 hora de duração, ou se por acaso você for fazer mais do que um procedimento no dia, é importante a gente tomar cuidado com o nosso corpo, com a questão de dor no final do dia, porque se a gente tem incômodo, isso vai interferir diretamente no nosso trabalho. O fabricante também disse que todos os revendedores, porque na verdade a Endomaster ela tem vendedores que vão levar para o seu hospital e eles são obrigados por contrato a fazer uma manutenção periódica. Então a qualidade do equipamento deles vai continuar sempre em ponta por causa dessa manutenção, que a gente sabe que muitos lugares não tem, e é uma coisa que me deixa emputecido, às vezes eu não consegui fazer um procedimento porque o resectoscópio está emperrado, ou porque a questão do que veda não está funcionando direito, tá? Então acho que isso aí é um ponto positivo fantástico para eles. Tem a questão da bolha, era uma coisa que eu não sabia, eu aprendi agora conversando com ele sobre o equipamento. Realmente a alça ela solta menos bolha do que a alça bipolar padrão, que por sinal solta também menos bolha do que o monopolar. Então se você está acostumado só com o monopolar, com essa alça você vai sentir uma diferença absurda. Para esse mioma, eu não fiquei tanto tempo soltando gás, isso facilita muito, me ganha tempo. Então para grandes estruturas, essa que vocês podem achar que é besteira, a bolha não é, ela ajuda demais. E o ponto principal, que é uma coisa que me deixou espantado, que eu falei assim, cara, gostei da alça por causa disso, que é a resistência. Quando a gente usa energia mecânica, a gente reduz demais algumas complicações, como a perfuração com a alça cortando. Para esse caso, em que meu mioma estava muito próximo da serosa, eu podia fazer com segurança, empurrando, porque se por acaso perfurasse energia mecânica, estamos livres aí, isento de uma lesão de alça ou de bexiga. Então assim, eu gostei demais da alça por causa dessa resistência. Primeiro procedimento, empurrando um pouquinho para lá e para cá, eu destruí minha outra alça bipolar e nessa, o tempo todo empurrando e nada. Nesse mesmo dia eu fiz uma outra esteroscopia por miomectomia, eram muitos miomas, a cirurgia não ficou academicamente legal, não ficou muito bonito para mostrar, mas assim, eu tirei muita quantidade de mioma no dia, e a alça a mesma coisa, ela não entortou, então foi a coincidência, não era textura, porque até esse mioma era um mioma duro. Então, acho que assim, qual que é o principal ponto positivo da alça, sem contar a questão do equipamento, a manutenção que para mim é fundamental, é a resistência, tá? A resistência da alça foi o fator que mais me deixou feliz e acho que vai ser o ponto crucial para eu escolher nos meus próximos procedimentos para miomectomia. Por sinal, tem mais um fator assim que me deixou muito feliz, foi a contratação do José de Jesus para a empresa de vocês. Esse é um dos caras fenomenais, é um cara todo estereoscopista e laparoscopista deveria no mínimo conhecer e bater um papo. É um cara gente boa, é um cara que conhece muito, com um coração gigante, tá? Então, eu fiquei feliz porque a gente vai continuar tendo a possibilidade de ter um cara como Jesus participando, ensinando a gente aí. É um cara que me ensinou demais, espero que continue ensinando. Então, compartilho aqui a minha alegria com vocês da chegada do Jesus na Endomaster. Se por acaso ficar alguma dúvida, precisar de alguma informação a respeito de como conseguir a alça ou contato com o grupo do Endomaster, me manda uma mensagem aqui embaixo, se preferir, vai pelo Instagram, me manda uma mensagem no privado que eu passo o contato de algum responsável, os representantes da Endomaster e das empresas.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma ideia para um novo vídeo, se vocês tiverem ideia para algum outro tema para a gente conversar, deixe escrito aqui embaixo, compartilhe a sua ideia aí conosco para a gente continuar crescendo junto. Obrigado pela atenção, um abraço.